Salve, salve a todos que estão aí no nosso canal de ensino religioso. Professor Jorge aqui vos fala. E hoje é a nossa terceira aula do oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, né? Vamos falar sobre religiões de integração. Esse é um conceito difundido no livro Religiões da Humanidade de Valdemiro Piazza. Vai até importante você dar uma lida lá no livro também, né? Então, o que é religião de integração? São aquelas religiões dos povos primitivos, cuja sobrevivência esgota-se quase somente nas existências imediatas para a sobrevivência, a fecundidade da mulher, a reprodução da caça e das colheitas. Ou seja, tem como característica a tendência de integrar-se aos ritmos da natureza, como meio de assegurar sua sobrevivência. Por isso que foi dado o termo de integração. Ela integra o homem, a natureza e a religião, ok? Então, são aquelas religiões mais primitivas, se poderíamos chamar esse nome de primitivo. Então, essas religiões de integração, elas surgiram lá na pré-história, onde surgiram as divindades, bem como essas divindades bem próximas ao homem. O homem passa a sentir à sua volta e começa a criar divindades para si. As forças atmosféricas, como o vento, a chuva, tão importantes na agricultura. Os astros, como o Sol, a Lua, Vênus, que marcam as estações, passam a ser cultuados. Quem nunca ouviu falar do Deus Sol, Deus Lua, certo? O planeta Terra passa a ter uma parte religiosa, a ser chamado de Grande Mãe, pela sua importância, né, na sobrevivência do homem. Então a terra passa a ser adorada também. Então surgem as divindades e essas divindades que estão ao redor do homem, né? Então os senhores da natureza e os próprios astros tornam-se essas divindades, ok? Então é importante ter esse conhecimento, certinho? Então as religiões de integração, ela tem as suas manifestações religiosas. O animismo é uma das formas de crença que se difundiu entre os povos indígenas e os primitivos. É a crença que entidades não humanas, como animais, plantas, objetos inanimados ou fenômenos, possuem uma essência espiritual, possuem alma, né? Possuem o espírito, que deuses podem habitar nessas árvores ou nesses objetos, nesses fenômenos da natureza, né? Outra manifestação seria o totemismo, que é o conjunto de ideias e práticas baseadas na crença na existência de um parentesco místico entre seres humanos, objetos naturais, como animais, plantas, que são chamados de totem ou tótem. Esse totem ele poderia ser adorado ou reverenciado. E alguns até acham que o canibalismo ele está envolvido com isso, quando tribos guerreavam um com os outros, comiam a carne daqueles guerreiros para que, achando que através daquele ato viesse acumular a força do outro guerreiro, né? Então é uma importante manifestação religiosa dessas religiões de integração. O xamanismo também é uma importante manifestação religiosa. Está ligado com o curandismo, com o ato de curar, com o ato de realizar curas. E os sacerdotes eram chamados de xamãs, né? O sacerdote xamã, ele usava o seu próprio corpo em assistência aos seus pacientes. Então eles faziam os seus rituais com batidas de tambor, com danças e com ervas, né? Com plantas. Então muitas tribos utilizavam dessa manifestação religiosa e muitos pajés
eram reconhecidos, né, pelo seu poder de curar e de estabelecer contato com a divindade, né? O magismo também é outra manifestação religiosa. É uma crença numa determinada força ou no poder oculto, mas é impessoal que excede as forças naturais, de que certos homens podem se apropriar e produzir assim efeitos extraordinários. Então o magismo também é uma espécie de faz parte das religiões de integração, né? Então, muito espalhados aí no continente americano e em muitos outros lugares, né? Os mitos também eles fazem parte das manifestações religiosas. Os mitos são aquelas histórias baseadas em tradições e em lendas, feitas para explicar como foi criado o mundo. E existem várias tradições que tentam explicar como foi criado o mundo, né? E muitas delas vieram dessas religiões de integração, certo? Então a mitologia ela é muito presente. Os orixás também fazem parte também dessa mitologia, né? Os orixás eles vêm da religião Orumbá, que são divindades da religião Urumbá representantes da natureza. Então, eles não são, de fato, assim, um deus, mas representam forças da natureza para as religiões Urubá, certo? Então, cada orixá ele representa a manifestação de amor, fé, conhecimento, como estamos vendo na imagem, ok? Um exemplo disso, Olokun, ele representa o Senhor do mar, a força do mar, né? Iemanjá representa a força das águas. E todos esses orixás, eles, eles são uma parte de Oxalá, que é o Senhor Supremo, né? Então é como se fosse a manifestação de Oxalá, que se divide sobre os orixás. Então, dentro das religiões afros, eles não são reconhecidos como deuses, mas sim como manifestações do Oxalá. Essas religiões de integração, elas têm algumas características principais. E entre elas está a existência de ritos de iniciação, que faz parte da grande maioria dos ritos religiosos de muitas tribos. A crença nas potências espirituais, divindades, que podem ser essas manifestações que foram explicadas. Crença em um Deus Supremo, Criador de todas as coisas. A ausência de livros sagrados. Não há livros sagrados nas religiões de integração. É passado através de pai para filho, dentro de um grupo religioso, pela tradição oral. E esses grupos não são proselitistas, eles não são grupos de missões. Então, é bem importante o estudo das religiões de integração para que possamos entender algumas religiões que existem hoje, né, com tais características. E poderíamos citar o exemplo dos índios, o exemplo das religiões afros, que estão presentes no nosso contexto, como religiões de integração. Então, espero ter ajudado e não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Então, um abraço a todos, até a nossa próxima aula.